Programa Mais Saúde, contando novamente com a participação desse querido amigo que é um tremendo profissional, porque vocês sabem que nós escolhemos a dedo aqui quem que a gente vai trazer no Mais Saúde, né? Então, nessa área, não pode ter melhor. Professor, doutor Muito José obrigado. Cláudio Casale. E nós já fizemos programas anteriores que você pode estar acessando pelo Canção Nova Play. Lembrando, né, que nós estávamos comentando sobre genética, esse risco genético. Como que é, Zé? Como é que eu fico sabendo se eu tenho ou não uma genética, se eu, de repente, não tenho familiares tão idosos que eu pude acompanhar? Porque, de repente, eu pego muitos pacientes que não conheceram bem suas famílias. E aí? Então, isso é tão relevante, Gisela, porque a gente tem os fatores do ambiente e a idade que contribuem muito para o risco dos cânceres, como a gente já falou, mas tem também a história e a carga genética que cada um carrega, né, que a gente herda dos nossos pais e que até de outros antecedentes nossos, né? Isso pode ir passando na família, uma herança genética. E a gente então precisa olhar para a família para a gente poder saber se tem risco genético. Isso é tão importante. Então, se tiverem casos na família, gente, com pessoas jovens, né, e a gente chama de jovem, menos de 45 anos com diagnóstico de câncer, isso inclui câncer em criança, adolescente, adulto jovem, até 45 anos de idade. A gente tem que acender um sinal de alerta, porque câncer em idade jovem, o que está acontecendo? Por que essa pessoa teve esse risco, né, e não foi ter o câncer causado pelo envelhecimento, né, antecipou tanto isso? Outra situação é quando a pessoa tem mais de um tumor. Então, não é muito incomum a gente encontrar pessoas que tiveram 2 cânceres diferentes, tá? Não é um câncer que voltou depois uma metástase, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, imagine 2 sementes de câncer brotando na mesma pessoa, na mama e na tireoide, ou na mama e no ovário, ou no intestino e na próstata. Então, são situações que a gente também precisa entender. Eu falo que tem gente que é para-raio, né? Que acaba atraindo, né? Essa predisposição, ela acaba fazendo com que a pessoa tenha mais de um câncer durante a vida. Temos que observar muito também tumores benignos, porque muitos tumores benignos são lesões precursoras. Então, lesões de pele, né, precursoras de melanoma, a gente vê aquelas manchinhas mais escuras, né, principalmente com um tom mais amarronzado, irregulares. O dermatologista é craque em ver isso, tá? A gente não, quando a gente é leigo, a gente não consegue distinguir se aquela pinta é importante ou não. Então é bom ter sempre um médico olhando as pintas, principalmente quem é muito pintado, Exato. né? E a outra coisa é o número de casos de pessoas na família com câncer. Então, se a gente tem 3 pessoas na família muito próximas com câncer, principalmente se elas forem ligadinhas uma à outra, né? Irmãos com mãe e pai, então assim, não pula muito, não é você e uma prima distante, né? É você e uma tia, você e o pai, você e mais alguém da família bem próximo desse seu círculo familiar, né? A gente também tem que desconfiar, principalmente se houver casos antes dos 50 anos de idade, né? Então, casos jovens, abaixo de 45, tumores múltiplos na mesma pessoa, ou uma história familiar significativa a partir de 3 casos, principalmente, pode ser do mesmo tipo de tumor, mas hoje a gente sabe que nem sempre precisa ser do mesmo tipo. É muito comum a gente ouvir dos pacientes, mas é mama, 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 então é genético. E se for mama, ovário e intestino, não é genético? Não, continua sendo genético, tá? É porque em cada pessoa a manifestação pode ser num órgão diferente. Então, a tendência para a herança genética é uma só, mas a manifestação que a pessoa vai ter, se ela... eu tenho uma predisposição para câncer de mama e intestino, mas eu como mal, eu vou ter no intestino, né? Eu uso anticoncepcional ou eu tive muita exposição a hormônios, eu posso ter na mama. Sim. Isso é muito interessante porque a genética e o ambiente estão muito juntos, né? Talvez a coisa mais importante para a gente poder passar para as pessoas é que essa herança genética, ela pode ser desligada, gente. Eu falo para os meus pacientes que é como se fosse o interruptor genético que a gente nasce com ele desligado. São as suas escolhas do dia a dia, são os seus hábitos do dia a dia. Vou correr
ou vou ficar parado, vou comer isso ou vou comer aquilo, né? São as escolhas que a gente faz do dia a dia que vão determinar se você vai manter esse interruptor desligado ou se você está fazendo por onde que ele se ligue, né? E você Muito comentou importante. sobre o cigarro, né? Que o cigarro, se fosse cortado da vida de uma pessoa, nossa, a sobrevida seria muito maior em todos nós. A gente tem entre os fatores de risco que mais aumentam o risco para câncer é o cigarro, né? E uma coisa completamente evitável, né? Com certeza. Então, um hábito terrível, né? Que durante muitas décadas nunca foi olhado como um vilão, né? E a gente, nessas últimas décadas, vem olhando o cigarro como um vilão. Né? O cigarro já teve seu glamour na década de 60, 50, por causa do cinema, né? Era chique você fumar. Imagina, hoje a gente acha horroroso alguém fumar, né? Exato. Então, o fumante hoje ele é considerado quase um viciado, né? Porque é uma pessoa que ela tem uma dependência química do cigarro, né? Um dependente químico. Então, existem hoje programas de controle de tabagismo. Se a gente banisse o cigarro, gente, hoje da vida das pessoas, tirasse cigarro do mundo, a gente reduziria 50% dos cânceres que estão acontecendo. Gente. Então, mesmo tumores, por exemplo, a gente associa muito o cigarro com câncer de pulmão, Exato. com câncer de garganta, mas também câncer de estômago, câncer de bexiga e até câncer de colo de útero, Olha. junto lá com o HPV. Junto? O HPV, ele entra mais fácil e ele contamina mais o colo do útero quando a pessoa fuma. Olha que interessante. Possivelmente por um efeito vascular. Não só o efeito tóxico do cigarro, mas existem trabalhos até na cardiologia que a pessoa fuma e imediatamente as artérias se contraem. Exatamente. Então você está diminuindo o fluxo de sangue, com isso você está diminuindo nutrientes, imunidade, né? O cigarro ele acaba interferindo de várias formas, né? E tem uma coisa que as pessoas ainda valorizam um pouco, né? É que o cigarro também é radioativo. Então, existe um efeito do cigarro químico da substância, que produz benzoapireno, que vai ser uma substância tóxica, a gente chama de aduto do DNA, então ele acaba causando mutações, mas tem o efeito radioativo do solo, que está presente no cigarro, e tem o efeito da combustão. Então, são vários efeitos que acabam trazendo. E eu lembro bem, conversando até com um colega seu, o doutor André Murad, falando do cigarro eletrônico, que também é um problema. Sim, embora a gente não tenha alguns fatores de risco, o cigarro eletrônico ele mantém toda a toxicidade, igualzinho. E ele mostrou até um artigo que parece que tinha saído, onde o cigarro eletrônico e o Covid estavam bem ligados, muito interessante. Então, não adianta, gente. É realmente banir e cortar mesmo, né? Tem que ter campanha contra, tem que ter mesmo aquelas figuras horrorosas no rótulo do cigarro, né? Tem que ter mesmo, não pode ter anúncio de televisão com cigarro. É importante a gente trazer essa consciência para as pessoas. Sim, e muitos sabem, né? Mas às vezes é bem complicado sair de um vício, mas nada que a graça de Deus não consiga, né? Então, hoje nós temos medicamentos. E é um desafio, né? É um desafio, exatamente, exatamente. A gente tem que botar como desafio mesmo e mérito de quem conseguiu. Assim, isso, levantar uma bandeira e parabenizar. Então, vamos nesse segmento, ver aí quem é que ainda está fumando e tentar fazer com que essa pessoa pare de fumar e coma bem, coma alimentos antioxidantes, né? O ferro enferruja, nós oxidamos. Isso. Então, vamos procurar justamente fazer isso. Zé, obrigada por mais essa oportunidade. Gisele. Esse é o Mais Saúde, divulgue, querendo entrar em contato conosco, tem o nosso e-mail, né? O tvsp.saopaulo, tvcn.saopaulo@cançãonova.com. Zé, muito obrigada, esperamos contar com você novamente, tá? Obrigado. E espero você no próximo programa.